Bom, pessoal, esse é mais um daqueles vídeos de recomendação. Recomendação não desse tipo de faca, que no caso aqui seria a Baco, que é a prima irmã da Mora, né? Mas recomendação de um canal para os amigos acompanharem. Tá? Antes, só um detalhe: todo mundo sabe que eu meio que abomino lâmina Scandi, tá? Por quê? Pela baixa habilidade de corte, tá? Então, essas duas Bacos aqui, 2444, não sei, não me lembro bem o modelo. Essa aqui tá uma full flat, eu converti para full flat. Os amigos vão conseguir perceber. Aqui tá o que seria o Scandi original, porque a minha lixadeira não chega até aqui, tá? Habilidade de corte muito boa agora, tá? Inclusive, ela ganhou uma certa flexibilidade pelo afilamento da geometria, tá? Dureza, obviamente, não foi mexida em nada. Elas estão em torno de 57. Já essa outra aqui, os amigos vão ver que aqui tem parte do Scandi original dela, assim como aqui. Mas o que eu fiz? Ainda dá para se ler Baco aqui, né? Mais ou menos. Eu aumentei a região do desbaixo, então o Scandi dela era aqui. Eu aumentei esse flat do Scandi dela até aqui, assim, mais ou menos, e aí convexei tudo. Então é uma lâmina que nem de longe tem a flexibilidade da de lá. Não perdeu muito em resistência, porque não é tanto material assim que foi retirado, tá? Mas a habilidade de corte dela agora melhorou bem. Não é igual a de cá, que isso fique claro. Mas é uma faca excepcional, por exemplo, que eu gosto muito para cascar mandioca, partir mandioca. Faz o serviço, que é uma maravilha, tá? Porque agora a região do fio, apesar de nem de longe tá tão delgada quanto essa aqui, mas agora ela tem uma certa habilidade de corte, mantém boa parte da robustez, tá? Então agora é uma faca que é usável. Óbvio, não é que Scandi não seja usável. Eu não gosto de usar. Muita gente adora, nada contra isso. Cada um com seu cada um, sem problema, tá? Isso aqui, elas estão aqui mais só para ilustrar, tá, gente? Porque a recomendação, na verdade, é de um canal chamado Joe-X. J-O-E espaço X, tá? Por que eu estou recomendando esse canal? Gente, porque mais de década atrás, existia um canal chamado Nosfor, que fazia testes bem abusivos com lâminas em geral, e o Joe-X, ele reincorporou esse canal, tá? Então ele testa muita faca. Por favor, não se preocupem com a padronização, porque ele não tem muita padronização nos testes, como o Nosfor não tinha. O importante não é isso, gente. O importante dos testes dele é que você olhe com olhos críticos, que você saiba o que você está vendo e dali tirar lições, tá? É lógico, os testes são super abusivos, é coisa que você não faria com as suas lâminas, nem ninguém de bom senso, mas se você olhar com olhos críticos e, vamos dizer assim, ler nas entrelinhas dos testes, você tira muita lição e vai ver muita coisa que às vezes pode te surpreender, tá? Então, não se assustem com os testes dele. Primeiro que os vídeos são um entretenimento, é uma diversão. Você quer passar alguns minutos assim se divertindo e assistir os vídeos dele. Mas tem muita informação útil ali, gente. Se você souber o que você está vendo na verdade.
tá? Então, não dá para você tirar uma métrica equivalente direta, por exemplo, tal aço falhou, tal aço não falhou. Não é por aí, tá? Você tem que ver em que circunstâncias as lâminas falham, após quanto tempo elas falham, sobre que força elas falham, se elas sofrem deformação antes de falhar ou não, tá? Outro detalhe importante é você observar com mais atenção, mesmo nas lâminas que falham ou não falham, como a região do fio se comporta sobre abuso. Isso diz muita coisa. Mas, de novo, você tem que estar atento à geometria geral e geometria de fio. Alguns são muito robustos, alguns mais delgados. Algumas lâminas falham facilmente, mas atente para a geometria delas. Não é só o aço que está em jogo ali, tá? O próprio Joe X, ele não entende muito dessa parte da metalurgia, desse comportamento de química versus física, ou seja, composição do aço versus geometria. Mas não importa, gente. O que importa é o que você pode extrair dos vídeos dele. Eu tive a sorte de conhecer esse canal, foi logo no início do ano, pouco depois da virada do ano. Estava à toa em casa, com enchente. Aliás, estava um pouco antes da enchente, é isso mesmo, um pouco antes da enchente, mas naquela expectativa de enchente. Então eu rodando, foi até 1 ou 2 noites antes da enchente, eu estava rodando no YouTube de madrugada, porque a gente fica alerta com o rio e tal, e aí me deparei com o canal dele, assim, do nada. Despretensiosamente cliquei num vídeo lá, e aí eu falei assim, opa, o Nosfor voltou reencarnado. E desde então eu venho acompanhando, e ele... o número de lâminas que ele testou nesses 9 meses, ou um pouco mais de tempo que o canal dele existe, é bem superior ao do Nosfor. E ele parece que tem uma predileção, isso é até um alerta para os amigos, alerta não, uma dica para os amigos. Ele parece ter uma predileção boa por Cold Steel, porque o que tem de lâmina da Cold Steel que ele testa é uma enormidade. E lâminas de marcas, lâminas mais caras. E acho que é tudo do bolso dele e tal. Ele me parece ser um russo, né? Tá com dinheiro sobrando, e é um hobby dele. E eu acho assim, os vídeos para mim são puro entretenimento além da informação, tá? Se você ainda não está num estágio que você tem um pouco mais de olhar crítico para tentar extrair dali boas informações, não se preocupe. Eu te garanto que você vai se divertir. Primeiro você vai ficar meio chocado com o que ele faz com as lâminas. Depois você vai falar que ele não devia fazer isso com as lâminas. Eu acho pelo contrário, que se o dinheiro é dele e ele se diverte com isso, tem mais é que fazer. Porque isso nos dá informações, gente, preciosíssimas, tá? É o que eu estou falando. Não dá para você fazer correlação direta entre o que acontece com a lâmina e a qualidade de tratamento térmico, nada disso, tá? Mas você consegue, se olhar com um pouco mais de atenção e um pouco mais de informação que você tiver, extrair muita coisa que pode te ser útil na hora de decidir entre comprar ou não uma determinada lâmina, tá? Então, esse vídeo é um vídeo curtinho, tá? É mesmo só para dar essa dica para os amigos. Eu tenho certeza que muitos já conhecem o canal, e quem não conhece, eu garanto, é diversão pura. Se você não quer informação de lâmina, quer só se divertir, gosta de lâmina, você vai se divertir. Ele faz de tudo com as lâminas que você jamais faria. Até dar tiros de Glock 9mm, Steralg
Ô, gente, fugiu o calibre. É 5,52 nato? Ou 223? O Steralg, eu não estou me lembrando o modelo que ele usa. Se é mas acho que é o 5. É 5 alguma coisa milímetros. É mais ou menos o equivalente ao 223 Hamilton, esses calibres por aí, tá? Então, quer dizer, é uma porrada, tá? E outra coisa que os amigos vão observar, para quem for maratonar e já não conhece o canal, quem já conhece já sabe, é óbvio, a maioria das lâminas que sobrevivem que eu digo não quebram, tá? Literalmente não quebram. Quase todas são em aço 1055 da Cold Steel, tá? Os facões, basicamente. Uma ou outra em aço 1070, 1075, também a maioria na forma de facões, tá? E tem uns poucos exemplares, acreditem ou não, em 8 cromo 13 MOV, tá? É porque é um super... Não, gente, é o que eu falei, levem em consideração o tipo de aço, o tratamento térmico e a geometria, tá? Então, mas tem lâmina ali que vai surpreender as pessoas. Tem lâmina ali que a versão mais barata daquela lâmina, que é num aço porcaria, né, chinês, sobrevive aos abusos, ao passo que as versões mais caras, em S35 VN, etc., não sobrevivem, tá? Mas é o que eu estou falando, você não pode fazer correlação direta, não é o aço em si, é aço mais geometria e, obviamente, o tratamento térmico que a Cold Steel dá. Mas é só Cold Steel que tem, Cabral? Não, gente. Tem lâmina de várias marcas, tem facas, tem facões, tem canivetes. É o que eu estou falando, é diversão garantida. Então, por hoje eu acho que vai ser só isso nesse vídeo, tá? É um heads up para os amigos de um canal puro entretenimento com muita informação. Só que, é o que eu falei, os amigos vão ter que ter um olho mais crítico para extrair a informação, tá? Cabral, mas eu não tenho ainda um nível de um conhecimento maior para me informar a partir disso. Não tem problema, gente. Você vai intuir algumas coisas, você vai até na correlação direta, falar, uai, tal lâmina com tal espessura e tal marca aguentou mais do que tal lâmina com mesma espessura, semelhante em outra marca. Isso já é um indicativo para você, tá? Conhecimento, gente, ninguém tem todo conhecimento, ninguém tem muito conhecimento, você tem algum conhecimento adquirido ao longo do tempo. Então, se você não se interessa por isso, também não é problema. Desculpem. Como eu falei, a coisa vem aos poucos e vai se somando durante a jornada, durante a caminhada de aprendizado. E chega num ponto que parece que dá um estalo e as coisas começam a se encaixar e fazer sentido. Você fala assim, nossa, mas era tão simples assim e não me parecia. Mas é isso. Como qualquer ramo de conhecimento, quando você chega num ponto crítico, a coisa dá uma virada e tudo parece mais simples, tá? Então não se preocupe com isso. Se você ainda não tem esse nível de conhecimento, você ainda assim vai conseguir extrair boas informações dali, tá? Até na base da correlação direta. Eu diria que é o suficiente para mim escolher uma lâmina? Não. Mas se você ainda tem pouca informação, está começando a jornada, ou não tem interesse nesse lado de gosto de lâminas, sem problema, não precisa ter também.
Alguma coisa você vai extrair dali que pode te ser útil e o principal, você vai se divertir, tá? Se você não está preocupado com isso, você quer só passar uns minutos descontraindo, às vezes xingando o cara, às vezes xingando a lâmina, às vezes com medo dele se machucar e ele se expõe. Nossa Senhora, ele realmente... Pô, a gente aqui costuma brincar que russo parece que tem um parafuso a menos, né? Mas ele parece que tem parafuso, porca e arruela a menos, porque não é possível. Mas assim, é muito divertido e é o que eu estou falando. Tem muita informação nos vídeos dele, ainda que ele próprio não saiba. Ao final dos vídeos ele avalia as lâminas e às vezes as avaliações dele são um pouco injustas porque ele olha por um lado errado, tá? Ou vamos dizer... ele dá ênfase em algumas coisas que têm importância, é claro, mas que não são determinantes para aquilo que aconteceu com a lâmina. Às vezes uma lâmina quebra de primeira, mas você tem que ver em que situação. E vendo os vídeos, gente, quando vocês forem ver, vocês vão ver que, com exceção das lâminas de aço carbono em baixo carbono, eu não me lembro de ter visto um teste de 420 em lâmina longa, um facão de boa qualidade em 420. Mas os amigos vão ver que lâminas longas como facões em aços de baixo carbono com bom tratamento térmico normalmente sobrevivem. Se deformam, tá? Se deformam pelo que ele faz com elas. E ainda sim são utilizáveis, tá? Mas os amigos vão achar interessante, eu tenho certeza. Quem não conhece o canal vai me agradecer por essa dica, porque a diversão garantida. Eu recomendo aos amigos. Quem gosta, prepare uma pipoca, algo para beber, seja refrigerante, seja cerveja, ou seja lá o que o amigo preferir. Sente-se à frente do computador ou da televisão e se divirta, que é divertido, tá? Então, acho que era isso a dica por hoje, de um canal que os amigos, eu tenho certeza que a maioria vai gostar e muita gente vai tirar muita informação dali, tá? Mas é o que eu estou falando, não transcrevam diretamente para a realidade, ou seja, lâmina tal, falhou no teste, a lâmina é porcaria. Isso não é verdade, tá, gente? Igual, só para citar um exemplo assim, para os amigos terem uma ideia. Alguém esperaria que como é que é o nome daqueles canivetes? Opinel. Um opinel em aço ou carbono ou em Sandvik 12C27 sobrevivesse aos testes que ele faz? Óbvio que não. A geometria deles é bem agressiva para cortar. Então você pode usar o aço que você quiser ali. Podia ser o próprio 1055 com tratamento térmico da Cold Steel para facão. Não iria sobreviver, gente. Por quê? Porque a geometria não é para isso, tá? Mas é só um exemplo que eu estou dando para os amigos. Então, você não pode falar, o opinel é uma porcaria. Não, o opinel é uma maravilha para cortar, e cortar bem. E ainda pode ser melhorado. Com você zerando realmente o flat dele, aquilo vira, como o pessoal costuma brincar, um sabre de luz. Porque a geometria dele realmente já é mais ou menos como a geometria daquelas President Choice que o Daniel me mandou de presente. É uma coisa fora de série. E você ainda consegue melhorar um pouco essa geometria. Então ela fica realmente espetacular. Então é por isso que eu estou falando. Não se prendam ao tipo de aço na hora de escolher um modelo. E primeira coisa, escolha um modelo que te agrada. Segundo, escolha um modelo que corte bem. O aço é secundário. Se você vai ter que fazer maior ou menor manutenção de fio, é indiferente. O que importa é você ter prazer ao cortar e cortar bem sem fazer esforço, tá? Então é isso.
Assistam o canal do Joe X. Quem quiser, deixe comentário lá ou assista só por diversão, não importa. Eu garanto que a maioria dos amigos não vai ficar decepcionada, tá ok? Um abraço a todos.